Olá, alunos! Vamos dar início ao nosso segundo vídeo, certo? Dessa nossa playlist. E é um vídeo com um exercício, né? Para revisarmos, certo? O primeiro vídeo, para tirar alguma dúvida caso tenha ficado, certo? Do nosso primeiro vídeo. Então vamos a ele. Exemplo 1.2. Os pontos P e Q estão localizados em 0, 2 e 4 e menos 3, 1 e 5. Calcule o vetor posição P, o vetor distância de P até Q, a distância entre P e Q e um vetor paralelo a PQ com magnitude 10. Então veja só, eu vou aqui fazer um sistema de coordenadas, certo? E eu aqui não vou, eu vou levar em consideração, vou ser rigoroso não, vou colocar em qualquer ponto aqui. Então vamos dizer que o ponto P está aqui, certo? O ponto Q está aqui. E aqui quem é o vetor P, certo? Esse vetor aqui que vai de P para Q, certo? Então, esse aqui é o vetor RP. E esse vetor RP, como nós vimos, vou colocar aqui esse vetor RP, ele é dado pelas coordenadas do ponto P. Então vai ser quem? Vai ser 0AX mais 2AY mais 4AZ. Então esse é o vetor. Se preferir aqui o RP, vai ser 2AY mais 4AZ. Então bem tranquilo, né? A letra A aqui. A letra B, ele quer determinar o vetor distância de P para Q. Então, quem é esse vetor aqui? Ó? Vou definir aqui também. Opa, passei aqui. Ó. Eu vou definir aqui, ó, esse vetor aqui, certo? RQ, né? E então o vetor distância aqui é esse vetor aqui que vai dar onde? De P para Q. Esse é o vetor distância. Vou chamar de RPQ. Quem é o RPQ? RPQ é dado pelas coordenadas de Q menos as coordenadas de P. Então isso vai ser menos 3, 1 e 5. Lembra, final menos inicial, certo? 0, 2 e 4. Então R de PQ vai ser igual a menos 3 menos 0 é menos 3. 1 menos 2 dá menos 1. E 5 menos 4 é igual a 1. É só subtrair, né? Menos 3 menos 0. 1 menos 2 dá menos 1. E 5 menos 4 dá 1. Então esse é o vetor RPQ, certo? O vetor distância de P até Q. Aí ele quer aqui a distância. Mas e qual é a distância? Quando eu falo qual é a distância, eu quero saber qual é o módulo desse vetor. Então a distância, certo? Ela é igual ao módulo do vetor RPQ, certo? Então a distância aqui, ela vai ser igual a raiz de quem? De menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então isso vai ser igual aqui a raiz de 9 mais 1 mais 1. Ou seja, isso aqui é a raiz de 11. Quanto é a raiz de 11? Vamos colocar aqui na calculadora. 11 raiz de 11 dá 3,32. Então 3,32 é a distância, né? Se essas coordenadas estiverem em metro, a distância entre o ponto P e o ponto Q corresponde a 3,32 metros, certo? Se tiver em centímetros, 3,32 centímetros. E ele quer um vetor que é paralelo a PQ com magnitude 10. Veja, se ele quer um vetor paralelo a PQ, então isso significa dizer, deixa eu mudar aqui a cor, ele quer um vetor aqui, ó, que tem essa direção aqui, ó. Só que o tamanho dele não tem que ser qualquer tamanho, tem um tamanho, ele tem que ter magnitude 10. A direção eu sei que é essa, mas a magnitude dele tem que ser 10, né? Então o vetor na verdade maior, deixa eu desenhar aqui, seria um vetor assim, ó. Um vetor assim, que ele tem magnitude maior, né? Esse vetor vai ter magnitude maior do que PQ, certo? Mas a direção é a mesma. Como é que eu faço isso? Vamos chamar esse vetor aqui de um vetor A. Vou chamar que esse vetor aqui é o vetor A, certo? Então eu posso dizer que esse vetor A aqui
ele vai ter módulo 10. E qual é a direção dele? A direção dele é a direção de quem? De PQ. Então eu vou usar um versor aqui na direção de PQ, certo? Então eu vou dizer que o vetor A ele vai ter módulo 10 e a direção dado pela direção desse versor. Então isso aqui vai ser 10 vezes o vetor distância, que é o R de PQ, dividido pelo módulo dele. Então isso aqui é muito importante, certo? Eu quero obter um vetor que tem módulo 10 e tenha a mesma direção desse R de PQ. Então eu vou representar meu vetor A como sendo o produto de um escalar, que é 10, multiplicado por um vetor unitário. Então esse vetor agora ele passa a ter módulo 10 e a direção dele aqui é a direção de A. Eu posso fazer isso porque quando eu multiplico um escalar vezes um vetor, esse escalar ele não altera a direção do vetor, ele altera só o módulo. Então eu estou garantindo aí que o módulo, que a direção continua sendo a direção de PQ, certo? Então agora é só fazer essa conta aqui para ficar 10. Eu vou vir aqui para cima. Vai ficar 10 e multiplica o vetor, que é, vou colocar aqui, certo? Menos 3 menos um e um dividido pelo módulo que é 3,32. Então o vetor A vai ser igual a 30 dividido por 3,32 dá 9. Vai ficar 10 dividido por 3,32, vai ficar menos 3 e menos 3 positivo, né? Essa aqui é a representação na forma de tripla ordenada, ou 9ax menos 3ay mais 3az. Então esse aqui seria o vetor paralelo a PQ, ou seja, na direção de PQ com magnitude 10, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, certo? Até nosso próximo vídeo.